Podcast Festures, conectando pessoas com o futuro. E agora, nesse episódio, nós vamos falar sobre turismo verde, atitudes sustentáveis que transformam os destinos. A inovação do turismo responsável, exploração das práticas ESG que estão sendo implementadas, inclusão no turismo, experiências de viagens conscientes, dicas de como viajar de maneira correta, com foco em destinos que estão investindo em turismo sustentável e inclusivo. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui conosco a Marina Figueiredo, que é presidente da Brastoa. Brastoa, nossa parceira aqui, ela assina o palco ESG, e hoje à noite a Brastoa estará fazendo a entrega do prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Marina. Tudo bem, Marina? Tudo bom, obrigada. Que bom tê-la com a gente aqui no nosso podcast Festures. Prazer é meu, obrigada pelo convite. E olha só, e junto com a Marina está o nosso outro convidado. Ele é gerente de sustentabilidade da Localiza & Co. E está aqui também participando do Festures, o Fernando Vilela. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos falar das experiências de vocês, da Brastoa, enfim, da própria Localiza & Co. Nesta área de sustentabilidade, né? Falar das empresas mesmo, né? Das corporações. Começa aqui, então, contar um pouquinho. A Brastoa é a entidade que representa as operadoras de turismo do Brasil. E desde 2005 a gente pode dizer que a gente está com esse, mais do que esse olhar, com esse compromisso com a sustentabilidade. Em 2005 é quando a gente começa aqui a mapear ações que a gente começou a executar de forma regular, constante e muito enraizada dentro da entidade. Então são praticamente quase 20 anos, 2 décadas aí que a gente tem procurado liderar, principalmente dentro do setor de turismo, a pauta da sustentabilidade, trazer algumas discussões, algumas reflexões, tanto para dentro, para os nossos associados, mas também para o mercado, entendendo que é hoje um compromisso, uma responsabilidade que não tem mais como fazer turismo que não seja dessa forma. Além disso, qual é o principal papel da Brastoa? Então, como entidade que representa os operadores, a nossa principal atuação, a nossa principal compromisso é com os nossos associados. A gente tem hoje 89 associados. Desses 57 são operadoras, são as mais representativas e importantes operadoras do setor de turismo de lazer. Então, dentro aqui das nossas responsabilidades com eles está principalmente a representatividade, né? Representar esses associados e defender os seus interesses. É talvez a nossa atuação aí de objetivo de quando você pensa numa entidade, mas hoje a Brastoa tem 3 eixos de atuação. Então, além desse de representar e defender os nossos associados, a gente tem um outro eixo onde a gente olha para a questão do desenvolvimento do mercado. Então, como que a gente pode atuar ajudando a desenvolver todo o mercado. Obviamente, com isso, a gente cria um ambiente de negócio muito mais positivo para o nosso associado. E aí, exatamente dentro desse eixo que a gente tem esse compromisso de sustentabilidade. Então, desenvolver e crescer o mercado sempre de uma maneira responsável e sustentável. Que bacana, Marina. E, Fernando, falar da Localiza, então, da Localiza & Co. Bacana. Bom, a Localiza é uma das maiores, mais completas plataformas de mobilidade do mundo, né? A sustentabilidade, eu costumo dizer que a Localiza nasceu há 51 anos atrás sendo sustentável, né? Porque ela propõe a transição da posse para o uso compartilhado do carro, né? Então, isso você está estimulando um consumo consciente. Mas de 2017 para cá, de fato, a Localiza resolveu virar essa chave, né? Se tornando signatária do Pacto Global da ONU no Brasil. E aí, com isso, ela se comprometeu com 13 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo, né, evoluindo nessa jornada de sustentabilidade para que a gente, né, gere retorno para os nossos investidores, os nossos acionistas, mas que também a gente gere um valor compartilhado, né? A gente desenvolva as localidades onde a gente está atuando e, ao mesmo tempo, a gente utilize, né, os recursos de maneira eficiente. Então, lá em 2017, né, a Localiza estrutura o seu comitê de sustentabilidade, ela faz o seu primeiro report, né, o relatório de sustentabilidade, onde a gente conta, né, para os diferentes públicos como que está se dando ali a nossa jornada de sustentabilidade.
2018, fizemos o primeiro inventário de gases de efeito estufa, né? Enfim, a gente vê que a questão de mudanças climáticas, né, é um problema mundial, então ali a gente começa a compreender como que se comportam as nossas emissões, né? Em 2018, a gente fez um trabalho muito legal que qualquer empresa que quer começar na área de sustentabilidade é muito importante fazer, Braulio, chamado matriz de materialidade. E aí aqui uma aspas, né, um pouco mais técnica, mas é você ouvir seus diferentes stakeholders, né, seus diferentes públicos, desde clientes, colaboradores, acadêmicos, sociedade, investidores, enfim, essa gama, né, variada de diferentes públicos, e você entende como é que as suas operações ela pode impactar, ela pode gerir riscos, né, e a partir desse descobrimento, como que a gente pode propor ações para reduzir aqueles impactos, né, ou evitar aqueles impactos negativos e, ao mesmo tempo, potencializar esses impactos positivos. Então, lá a gente fez esse trabalho e, de lá para cá, a gente vem trabalhando com 10 temas materiais que eu pretendo, né, trabalhar aqui ao longo dessa nossa conversa um pouquinho de cada um deles. Então, Bacana. ali começou a nossa trajetória. Bom, em um cenário global onde a sustentabilidade se torna uma prioridade, quais são as ações mais eficazes e eficientes que os destinos podem adotar para promover práticas de turismo verde? Acho que é difícil falar, porque a gente tem uma diversidade incrível, quando pensa que vamos reduzir já isso ao Brasil, né? Então a gente tem uma diversidade incrível de destinos brasileiros, cada um num grau de maturidade diferente, com necessidades diferentes, em regiões que demandam situações diferentes. Mas para tentar generalizar um pouco, eu acho que são talvez aí 3 elementos principais, voltando a olhar um pouquinho então para turismo, para a experiência do viajante, é pensar na relação primeiro com a natureza. Então acho que a gente falar não só mais em preservar, que eu acho que era um discurso que a gente vinha tendo ao longo do tempo, né? A gente precisa preservar, precisa zelar dos nossos ambientes naturais, mas hoje a gente já está no estágio acima que a gente precisa regenerar, né? Eu costumo brincar que já não dá nem mais para a gente falar em sustentabilidade, porque não dá para sustentar muitas vezes a situação que a gente está hoje. É verdade. Então, eu acho que cuidar principalmente desses ambientes naturais, estão olhando principalmente aí para os biomas, para as suas naturezas, para os seus recursos naturais. O segundo elemento que eu acho que tem que estar aí no centro e no foco também desses destinos é a gente indo para a questão da cultura, né, e de tudo que envolve aí esses outros recursos históricos, culturais e patrimônios que a gente tem. Então, os destinos precisam estar olhando para isso, de que forma que eles estão protegendo, preservando, valorizando e dando de alguma forma um caminho para que isso continue, né? A gente começa, às vezes, alguns destinos que vão perdendo um pouco dessa cultura, dessa origem. Então, acho que é um olhar importante. E pensar nas comunidades, né? Assim, todo o entorno, a comunidade local daquele destino precisa ser olhada, precisa ser cuidada, inserida dentro do turismo, se elas quiserem, obviamente, e como que o turista chegando lá vai impactar, porque o turista ele passa a ser quase que um morador naquela cidade no momento que ele está ali, né? Nós estamos aqui hoje em Gramado, na região do Serra Gaúcha, então, por 5 dias que a gente vai estar aqui, a gente vai estar consumindo essa cidade, interagindo com tudo que está aqui, desde o serviço de comunidade. Então, para resumir um pouquinho e não estender, porque a complexidade é grande, seriam esses 3 pontos, talvez, para eles começarem a olhar, e cada um dentro das suas singularidades, entender como que deve atuar. Sem dúvida, Marina. Fernando. Bom, acho que a Marina fez uma excelente leitura, né? Acho que complemento muito pouco do que ela trouxe, mas eu acho que tem a questão também do consumo consciente ali do turista, né? Então, você fazer escolhas, por exemplo, que priorizem, né? Fomentem a mão de obra, enfim, toda a cadeia, né, de fornecimento local. Então, acho que é muito importante porque você retroalimenta esse sistema local, né? Então, se você está em determinada localidade, priorize, né, aqueles atributos, aquela vocação local. Então, acho que isso é muito importante, assim, você fazer, de fato, as escolhas corretas. O que tem impulsionado essa mudança e como a incorporação de atitudes, de novos hábitos ecológicos, tem transformado a forma como as empresas se posicionam no mercado e como os destinos são promovidos também nesse sentido. Acho que para cada um também, que é difícil generalizar, é diferente. Eu costumo brincar que a Brastor, como eu comentei, faz
20 anos que a gente iniciou essa jornada de sustentabilidade. Costumo brincar que a gente começou ali muito pelo amor, né? Entender o propósito, entender a nossa responsabilidade como setor, de olhar para isso, entender que a gente tem impacto, que a gente tem responsabilidade, que a gente pode contribuir. Ano passado, por exemplo, os nossos associados embarcaram mais de 11 milhões de passageiros. É um número incrível, maravilhoso, mas a gente olha para esse número e fala, tá, qual é a nossa responsabilidade com isso? Qual é o impacto que a gente gera e como que a gente pode contribuir? Então, a Brastou, lá atrás, começou muito com esse olhar de contribuição e de amor, entendendo o propósito. E aí eu brinco que hoje é pela dor, né? Que tudo que a gente faz, a gente falou é pelo amor ou pela dor. Hoje é pela dor. Quem está entrando vai ter que ser por aí. A gente está vendo os impactos que estão acontecendo. Então, quem não entrou lá atrás, olhando e entendendo esse compromisso, está vindo hoje porque já não tem mais opção, não tem outro caminho. Uhum. De novo, assim, citando aqui a região que a gente está, infelizmente, a gente teve aqui meses atrás uma situação que eu acho que deixa claro que se a gente não cuidar, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que essa cobrança natural que vem da própria natureza, do próprio planeta, nos puxando e nos obrigando a olhar para isso, não dá mais para fechar os olhos, olhar para o lado e ignorar. Tem um papel ali do consumidor, que eu acho que é fundamental, e aqui chamar os turistas, né, para que eles possam entender também esse papel dele. A hora que o turista, o viajante, ele começa a optar por escolher por uma empresa que tem ali um serviço que está com esse compromisso de sustentabilidade, um hotel que tem esse compromisso, passa a ser cobrado ali pelo seu cliente, né? Então, talvez são dois fatores importantes que provocam hoje essa mudança, a necessidade de se posicionar, porque tem esse reconhecimento de marca. O próprio perfil desse viajante que se torna mais consciente a partir do momento que ele também percebe essa necessidade, né, de ir para destinos que estejam preocupados, né, estejam efetivamente trabalhando essa sustentabilidade. Perfeito. E a gente vê esse movimento, né, assim, quando a gente olha para gerações, é muito importante que as empresas estejam no futuro, né, morando no futuro. Então, assim, o que a Localiza, o que a Brastua já está preparando para atender essa demanda dessa nova geração que está por vir, que é uma demanda, que é uma sociedade, né, uma geração muito mais exigente que a gente tem atualmente. E esse movimento ele foi acelerado, né, pela pandemia. Então, muitos padrões de consumo ali foram mudados, né? Então, os clientes se tornaram mais exigentes, né? Eles passaram a consumir de empresas, né, que têm uma responsabilidade socioambiental, e as empresas que não se adaptarem, infelizmente, elas não vão, né, perenizar, elas não vão estar ali resilientes para esse futuro que está próximo. Então, acho que é muito importante também que as empresas entendam, né, os padrões e que elas não ofereçam serviços para o cliente, mas o contrário, a gente entenda, né, qual que é a demanda do cliente e a gente embale tudo isso e ofereça essa solução para os clientes. Então, a Localiza, ela está pensando realmente assim, o que eu posso fazer hoje para encantar os meus clientes de agora e também essa geração que está por vir. E quais os exemplos que vocês poderiam nos citar aí de destinos ou iniciativas de turismo verde que vocês acreditam que estão fazendo a diferença, servindo de modelo para outras regiões adotarem práticas mais sustentáveis? Acho que você falar de iniciativa aqui, eu vou puxar talvez um pouco a sardinha aqui para o Prêmio Brastou de Sustentabilidade. Você comentou aí no começo, né? O Prêmio da Brastou tem 12 anos, a gente está na 12ª edição. E a gente tem muito orgulho porque é um prêmio que tem, ao longo desses 12 anos, identificado e reconhecido práticas de turismo sustentáveis que são exemplo, que são inspiração para a gente compartilhar. Então, você ter uma ideia, ao longo desses 12 anos, a gente tem mais de 1.000 iniciativas inscritas, mais de 100 iniciativas vencedoras, mais de 10 menções honrosas. Então, aí a gente tem um repositório incrível para quem quiser conhecer o que tem de prática bacana. No nosso site é possível acessar, conhecer ali, através da nossa inteligência virtual ali, Adora, quem são as iniciativas que ganharam. Hoje à noite a gente vai descobrir aí mais 10 iniciativas que são cases inspiradores e incríveis que possam ser replicados. Nosso prêmio foi o primeiro do mundo a ser reconhecido pela Organização Mundial do Turismo. Então, a Brastou lá atrás, liderando aí essa puxada de olhar para a sustentabilidade. De destino, você me coloca numa saia justa, porque sempre quando vem essa pergunta, a gente vai se indispor com alguns, então é muito difícil falar, mas talvez eu vou cometer aqui a ousadia de citar um destino, que é o destino de Bonito, que eu acho que é um grande case de sustentabilidade. Hoje, Bonito tem liderado essa pauta também há muito tempo.
Não por menos aí, tem vários dos nossos vencedores dessas edições, são empreendimentos de Bonito. É um destino carbono neutro, primeiro destino carbono neutro. Ele conseguiu levar um voo totalmente neutralizado para Bonito. Ele tem todos os players ali de hotelaria, de receptivo, de atrativo, experiências sustentáveis. Então, hoje, se um viajante quiser ir para um destino e ele ter desde o voo dele, a hospedagem, a alimentação e uma atividade que seja sustentável, ele vai encontrar Bonito como fazer isso. Obviamente, a gente tem outros destinos que têm iniciativas incríveis também, mas se for aqui para estar e não ocupar muito tempo, seria esse. Que faz desde que o passageiro embarca no avião até o momento que ele retorna, né? Isso. E ele vive toda essa experiência de ter contato, né, com estabelecimentos, enfim, com o próprio destino, trabalhando esse aspecto. E você, Fernando, quer arriscar? Não vou me usar, mas o que eu posso garantir é que a Localiza é o meio, né, para que o cliente chegue do ponto A, né, que vá do ponto A ao ponto B, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que para complementar toda essa jornada de sustentabilidade, né, que a Andrea trouxe aqui, quando o cliente escolhe a Localiza... Marina. Nossa, tem como cortar? Não, tá tudo certo, vamos seguir. Boa, desculpa, Marina. Então, assim, quando a Marina traz aqui, a Localiza é uma empresa que contribui para isso, né? A Localiza é carbono neutro também desde 2019, que a gente compra crédito de carbono, né, para compensar as nossas próprias operações. A questão da higienização dos carros, né? A gente tem uma técnica chamada higienização a seco e com isso a gente economiza 90% de água fazendo essa técnica, né? Então, ano passado a gente economizou mais de 80 milhões de litros de água, a gente tem práticas de segurança no trânsito, a gente tem uma empresa que tem práticas de diversidade e inclusão. Então, quando a pessoa escolhe a Localiza, ela também está escolhendo esse caminho sustentável para chegar no destino que ela quiser. Ou seja, se ela não desceu em Bonito, que tem o voo neutralizado, e descer em Campo Grande, certamente vai ter ali a Localiza para ela pegar o carro e chegar em Bonito com esse trajeto aí. Bacana. E já está, inclusive, intimado aqui, Fernando, vou aproveitar aqui a audiência, intimar ele ano que vem se inscrever com as práticas da Localiza no prêmio da Braston, hein? Estou aqui me comprometendo. Quantos destinos estão concorrendo aí neste ano do prêmio? A gente chegou aqui na etapa dos finalistas, a gente está com 26 iniciativas finalistas. Dentro dela a gente tem destinos, então tem algumas iniciativas que são de gestores públicos, né? Estabelecimentos, de secretarias, também. Mas a gente também tem aqui o privado, então hotelaria, deve ter transporte, tem atrativo, tem restaurante, tem um pouquinho de tudo. Hoje à noite a gente conhece os 10 vencedores. E o mais bacana, assim, que a gente pode compartilhar, já que das 26 que a gente tem hoje como finalistas, a gente tem representante das 5 regiões do Brasil. Que bacana. Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste tem iniciativas que estão aqui como finalistas essa noite. Isso deve incentivar a esse destino, a esse estabelecimento, ou ao próprio poder público continuar investindo na sustentabilidade. Porque também tem essa questão, né? A gente fala, o Fernando falou da sustentabilidade socioambiental, porque também temos que pensar nisso, né? Que não é só... Aliás, nós fazemos parte do meio ambiente, mas ter esse olhar também para as comunidades, né? Para a sustentabilidade daquele local como um todo. Tudo que é feito lá, né? Acho que como turista a gente tem que ter essa consciência, né, de que ali a gente está impactando absolutamente tudo quando chega. Então, que tipo de turista que a gente quer ser, né? Que viajante que a gente quer ser naquele destino. Hoje, graças a Deus, a resposta aí da maioria que quer ser alguém que não só não vai impactar negativamente, mas que vai contribuir de forma positiva, né? E o próprio destino, Fernando e Marina, ele contribui para a mudança de percepção desse viajante, não é verdade? E o contrário também é verdadeiro, né? É um sistema que se retroalimenta, né, Braulio? Então, assim, se você chega num local, por exemplo, bonito, e você toma, né, esse banho de sustentabilidade, você encontra uma área preservada, né, belezas cênicas, né, uma sociedade que está também capacitada, preparada para receber esse turista, né, toda a infraestrutura, o turista vai querer voltar lá. E mais que isso, quando ele voltar para casa, ele vai voltar com uma outra bagagem, com uma outra consciência do que ele aprendeu lá, né, de boas práticas naquele destino que ele estava. Então, realmente, assim, ou você leva uma boa prática para aquele local, ou você
aprende com aquele local e traz a boa prática, né, para a sua origem. E a gente... porque desculpa, é muito mais fácil a gente cuidar e preservar aquilo que a gente conhece, que a gente se conectou de alguma forma, né? Então, à medida que ele chega num ambiente desse, que ele vai entender e conhecer ali da natureza, da fauna e da flora, da tradição, certamente ele vai voltar com isso de alguma forma aí, tocado por isso, e vai ter ele um cuidado e um respeito muito maior do que, de repente, se não conhecesse, né? Pois é, a gente tem falado aqui nos nossos bate-papos sobre a importância da educação, né? Porque tudo isso passa também por uma mudança de paradigma, na verdade, da gente realmente investir nisso como um propósito, né, de mudança da própria sociedade, de visão da necessidade disso que a Marina colocou muito bem, né? A gente precisa passar por situações como a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, ou outros eventos extremos, para perceber o quanto nós precisamos cuidar do lugar onde a gente vive, da sustentabilidade socioambiental daquele espaço. Acho que esse é um trabalho muito importante também das empresas, né? Acho que educar a sociedade é um trabalho também das empresas. Então, dos governos também, né? Dos governos, para além dos governos. Também, para além da sociedade como um todo, é verdade. Perfeito. E assim, a Localiza, né, como líder do seu segmento, hoje a gente vem trabalhando, né, com uma conscientização que nem toda a população brasileira sabe, que é o poder dos biocombustíveis, né, na descarbonização dos transportes, né? Então, a gente vê muito, né, falar sobre carro elétrico. Realmente, carro elétrico é uma solução fantástica, né? Mas no Brasil, a gente tem um poderoso biocombustível chamado etanol, né? O etanol, não sei se todos sabem, mas ele emite até 90% menos CO2 do que a gasolina. Então, uma escolha simples, Braulio, uma escolha que você está ali à disposição em mais de 40 mil postos, né, pelo Brasil. Se o seu carro é flex, né? Hoje no Brasil 85% dos carros são flex. Quando você opta pelo etanol, você está optando, né, por preservar o planeta e você está também regenerando a economia local, porque é uma tecnologia brasileira. Então hoje essa é a nossa principal batalha. Como é que a gente conscientiza os nossos clientes do poder desse biocombustível, né? Então acho que é uma das formas que eu trago aqui. Ela abastece com etanol? A Localiza só abastece com etanol, a gente tem uma política interna, sempre que o cliente devolve o carro, né, parcialmente abastecido, a gente só abastece etanol, e agora o nosso desafio é fazer com que os nossos clientes, durante a locação, também façam o mesmo, né? Então, quando você vai retirar um carro na nossa agência, a gente já mudou o speech das pessoas atendentes para recomendar que a pessoa vá e volte de etanol. No nosso caso de terceirização de frotas, a gente faz trabalhos também de consultoria e conscientização com os nossos clientes, porque essa não é uma batalha minha, não é uma batalha da Marina, não é uma batalha sua, não é uma batalha da Localiza, é uma batalha de todos, né? Então você trouxe aqui, né, um exemplo muito triste do que aconteceu há 6 meses atrás e a gente tem o poder. Então acho que essa questão da educação ela é muito importante e as empresas, para além do governo, elas também têm esse papel de educar. A responsabilidade tem que ser compartilhada, né? Acho que a responsabilidade de compromisso. Não adianta a Localiza ter um projeto incrível, mas aí quando a pessoa senta ali no carro e vai dirigir, ela tem atitudes diferentes do que tudo que foi construído. Então tem que entender, Localiza criou toda uma base, mas como que eu agora vou me comportar a partir do momento que as decisões e as escolhas são minhas daqui para frente, né? Sem dúvida, né? E passa por tudo isso que nós falamos, né? De realmente tomarmos consciência da necessidade de adotarmos práticas sustentáveis para que o turismo, não só o turismo verde, mas as cidades, né, sejam mais verdes, não é mesmo? E que mantenhamos essas cidades com características extremamente agradáveis para o turista, mas também para o morador. Muito obrigado a vocês pela participação. A Marina Figueiredo, que é presidente da Brastoa, nossa parceira aqui, a Brastoa está assinando o palco ESG e fazendo a entrega do prêmio Brastoa de Sustentabilidade aqui no Festures, essa edição. Obrigado, Marina, pela sua participação. Obrigada, vou inclusive deixar aqui um convite, quem quiser acompanhar aí a premiação então, que a gente falou. Opa! Hoje à noite, a partir das 20h30, no canal do YouTube da Brastoa, a gente vai estar transmitindo ao vivo a cerimônia de premiação e entrega do troféu da edição desse ano, que é uma edição muito especial para a gente escolheu realizar ela aqui no Rio Grande do Sul, inclusive estendendo esse compromisso que a gente entendeu que não tinha esse ano, como a gente ter um prêmio, ter o palco ESG que a gente está aqui, que faz parte aí da programação do prêmio, que é
o nosso CID, Semeando a Excelência do Desenvolvimento Sustentável, que não fosse aqui no Rio Grande do Sul, trazendo pautas importantes sobre crise climática e todos esses impactos. Então, o prêmio acontece aqui de uma forma muito especial. A gente está super emocionado, entusiasmado em estar aqui compartilhando esse momento com o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Marina. Obrigada. Marina Figueiredo, obrigado, Fernando Vilela, da Localiza & Co. Obrigado vocês. Para mim foi uma honra trazer um pouquinho aqui da nossa agenda de sustentabilidade e também deixo aqui um convite, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para saber um pouco mais sobre a Localiza, para conhecer um pouco mais sobre as nossas ações de sustentabilidade. Acessem o nosso site de relacionamento com investidores. Lá a gente tem uma aba ESG e lá vocês vão poder ver os nossos relatórios de sustentabilidade desde 2017 até hoje. Então, fica aqui o convite. Muito obrigado pelo convite também. Obrigado, Fernando, obrigado, Marina. Aqui no nosso podcast Festures, conectando pessoas com o futuro.